Graça e paz. Estou começando mais um estudo dos livros proféticos e este é um dos estudos produzidos para a Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Lembrando também que o conteúdo completo ele está no canal no YouTube, canal Luiz Silva Timbaúba, e também nas outras plataformas e perfis, né, redes sociais, como Facebook, perfil Luiz Silva Timbaúba, Instagram, Luiz Silva 6869 Diácono, Instagram da rádio, né, da Rádio Timbaúba Gospel, Rádio Underline Timbaúba Gospel, Rádio Underline Timbaúba Gospel. No Kawai, no perfil Irmão na Obra. TikTok, luiz.s.silva3 e WhatsApp 819-8991-3336. No Google, quem quer acessar a rádio, você digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer dois ícones, né? Um R em azul, que é o da Radiosnet. Você clica e já aparece lá a nossa plataforma, o nosso conteúdo da rádio. Você tem uma estrelinha acima que você também clica até ela ficar amarela e aí você vai estar favoritando a rádio e toda vez que você precisar, ela já vai estar ali na tela do seu celular, sem ocupar espaço, simplesmente com a referência nela. Então, e quem quer conhecer o nosso site, os seus conteúdos, você tem também na função seguinte, né? Na sugestão seguinte no Google, a BR Logic. Daí você clica e vai diretamente para o nosso site, o site da Rádio Timbaúba Gospel, e você conhece lá toda a nossa trajetória, todo o nosso histórico, todos os nossos contribuintes, né? Que só tem um por enquanto, mas eu creio que mais virão. E você está ouvindo e vendo como funciona a nossa rádio, a Rádio Timbaúba Gospel. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Vamos lá? E quem quer adquirir? Já estamos fechando, viu? Hoje é o penúltimo livro histórico da Bíblia Sagrada. Quem quer adquirir nossos conteúdos, tem esse aqui, estudos produzidos para a Web Rádio Timbaúba Gospel, Diácono Luiz Silva, e também tem este outro estudo aqui, que é Procurando Primeiro o Reino, né? Então, quem quiser, adquira conosco através do nosso WhatsApp 8198991. Vamos lá? Livro de Neemias, né? Um dos livros históricos nesses estudos, né? Com referência aos livros históricos. Hoje, um dos livros históricos, ou um dos penúltimos livros históricos, é o livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro histórico da Bíblia que narra a história da reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio na Babilônia. É um livro importante para entender a história de Israel e a restauração da cidade de Jerusalém após o exílio. Contexto histórico: período pós-babilônico. O livro de Neemias foi escrito após o exílio na Babilônia, quando os judeus estavam retornando a Jerusalém e reconstruindo a cidade. Propósito: o livro de Neemias foi escrito para fornecer uma história teológica da reconstrução dos muros de Jerusalém e da restauração da cidade de Jerusalém. Lembra lá? Onde ainda está até hoje? Pois bem, personagens principais. Neemias. Neemias é o personagem central do livro, um líder judeu que foi copeiro do rei da Pérsia e liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha só o detalhe, vou ler de novo. Neemias é o personagem principal do livro, aliás, Neemias é o personagem central do livro
e um líder judeu que foi copeiro do rei da Pérsia e liderou a reconstrução dos muros. Algo me chama a atenção nesse contexto, nessa história de Neemias. Ora, Neemias era uma pessoa que não era um escravo. Ele era servo, é diferente de ser escravo. Ele era copeiro do rei da Pérsia. E ele era uma pessoa importante, tanto como líder do povo, mesmo sendo copeiro, porque era um status. E ele foi responsável, foi um dos líderes, ou o líder, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso é bastante interessante, né? Uma pessoa que tem um status desse como copeiro, né? Todo mundo conhece a história do copeiro do rei e tal. E aqui copeiro era aquele que estava ali cara a cara com o rei. Era a sua função, lógico. Mas o rei, tradicionalmente, o rei não tomava a sua bebida, o seu cálice, sem que antes o copeiro aprovasse, sem que antes o copeiro provasse. Então a vida do rei da Pérsia praticamente estava nas mãos de Neemias. Mas Neemias não tinha o objetivo de matar o rei e acabar com o sofrimento do seu povo. Ele tinha, sim, a condição de interceder, de orar e ter paciência e buscar em Deus a resposta e tudo passar pelo tempo de Deus, porque nós, como cristãos, nós sabemos que tudo nessa vida tem um tempo determinado debaixo do céu. Está ruim hoje. Eu sempre tenho essa declaração, né, em uma das músicas do pastor e cantor Eliezer Rodrigues, que diz o seguinte: só vai melhorar. A vida só vai melhorar. E só melhora como, irmão Luiz? Só melhora quando você está no centro da vontade de Deus, na obediência. Por maior que seja o seu status diante dos demais, você é algo ou alguém que Deus colocou ali naquela condição para interceder, para ser um exemplo, para ser um espelho onde as pessoas que estão abaixo hierarquicamente observem e sigam os seus passos. Tenham você como um líder. Eu não sei por que estou dizendo isso, mas é algo que eu vi aqui e eu vejo que Deus teve ali um propósito, uma preparação. Eu não lembro, não conheço a história de Neemias antes desta situação, esse exílio na Babilônia. Mas agora dá para ter uma noção de quem ele era durante esse exílio. Ele era o cara que estava ali junto com o rei, servindo ao rei. E depois do exílio, ele passou a servir o povo, a reconstruir o templo, os muros do templo de Jerusalém. Ou seja, não importa onde você está, o que você faça, lá no mundo, talvez lá seja a escola, onde você vai aprender para trazer para cá as coisas boas que você aprende para servir a sua comunidade, a sua igreja, ao seu povo. Pegou a mensagem? Vamos adiante. Sacerdotes e líderes. Os sacerdotes e líderes judeus também desempenharam um papel importante na reconstrução dos muros e na restauração da cidade. Eventos importantes. Reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros de Jerusalém é narrada em detalhes, incluindo a superação de obstáculos e a oposição dos inimigos. Dedicação dos muros.
A dedicação dos muros é narrada mostrando a importância da reconstrução para a segurança e a restauração da cidade. Reforma religiosa, olha aqui, para quem fala que teve o Concílio de Nicéia, o Concílio de Trento, a reforma protestante, a reforma disso, as reformas começaram ainda em Jerusalém. Pasmem, pasmem e deixem desse quadrado ideológico e manipulador. Por isso é necessário você pegar este livro. Estou falando para você que é cristão, praticante, pegue este livro e vá estudar. Quando nós temos essa facilidade, essa possibilidade de termos em nossas mãos a palavra, meu irmão Luiz, mas a palavra foi manipulada, independente se foi manipulada ou não, a Bíblia mesmo diz que aquele que acrescentar alguma palavra que nesse livro não está, que não tenha sido inspirada por Deus, que nele seja acrescentada as dores eternas, e aquele que tirar uma vírgula deste livro, também será tirado dele da árvore da vida. O que eu tenho é que acreditar que esse livro, em sua essência, é inspiração divina para com os homens que a escreveram. Quem tirou, quem não tirou, isso para mim pouco importa. O que importa é a palavra de Deus, é o conteúdo. Se ela não é 100% original, que seja 90, 80, se for 10% original, eu vou ficar com os 10%, eu acredito, porque ela transforma vidas, como transformou a minha, como tem transformado a de muitos que eu conheço. Se não é esta palavra, não é casa de reabilitação, não é conselho de mãe, não é conselho de pai, que muda vidas. É a palavra de Deus. E nela nós vemos que há reformas ao longo do tempo. Ontem, na ministração, no culto da Santa Ceia, o pastor Taylor falou uma palavra que eu já venho mastigando ela ultimamente, que é a reunião onde todos foram batizados com o Espírito Santo. Haviam 500 que receberam a promessa. E no dia onde todos receberam o batismo com o Espírito Santo, a visita do outro Consolador, o revestimento de poder, só haviam 130, caso engane. Mas a reforma, a igreja, na verdade, começou ali. Ali foi o selo, a marca. A igreja cristã começou no dia de Pentecostes. Ali foi uma marca, foi o selo da promessa, o revestimento de poder. E quem discorda é um direito seu, mas não pode discordar da Bíblia. Ali foi como se fosse a inauguração, a festa de inauguração da igreja cristã no mundo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Cumprindo o que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Eu enviarei um outro Consolador, ou seja, ele era o Consolador direto do Pai. Mas ele disse, eu enviarei um outro Consolador. Fica-se subentendido que ele era o Consolador. Então ele partindo, voltando para o Pai, após sua ressurreição, ele diz, não deixarei vocês órfãos, vou enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, quando eles estão ali reunidos, o Consolador chega. E ali inicia-se a igreja cristã no mundo. Não é católica, não é apostólica e nem romana. É católica, apostólica, cristã. E eu costumo dizer, ela é espiritual, porque ela foi selada, marcada historicamente em Jerusalém pelo Espírito Santo. Então ali sim aconteceu,
Você vê que toda a história da Bíblia, ela se resume e o ponto de referência é Jerusalém. Os confins da terra somos nós. Os gentios somos nós. Mas toda a história narrada sempre refere-se aos judeus. As promessas são deles, eles não quiseram, rejeitaram. Nós, os gentios, não judeus, recebemos como único e suficiente Salvador. E essas promessas nos acompanham e nos seguem e nos acompanham. Então, houve-se sim reformas religiosas, não só o Concílio de Nicéia, o Concílio de Trento, a Reforma Protestante e outras tantas reformas que vieram, mas a primeira reforma que eu entendo aqui foi lá, uma das primeiras reformas, né? Foi com Neemias, porque nós já estudamos outros textos, outros livros históricos onde houve reformas, mas a reforma, se não me engano, no livro passado de Esdras, nós lemos aqui que a reforma religiosa também houve-se no livro de Neemias, através da história do livro de Neemias. Então, essa reforma religiosa, ela deu-se comum. Neemias também implementou, deixe claro isso, também implementou reformas religiosas, buscando restaurar a adoração pura a Deus e a eliminar a influência estrangeira. Temas: restauração. O livro de Neemias destaca a restauração da cidade de Jerusalém e a importância da reconstrução dos muros e a segurança e a restauração para a segurança e a restauração da cidade. Fidelidade. A fidelidade de Deus ao seu povo é um tema importante, e a importância da fidelidade do povo de Deus também é destacada. Desafios. O livro de Neemias mostra os desafios enfrentados pelos judeus ao reconstruir os muros e restaurar a cidade. Conclusão: o livro de Neemias oferece uma perspectiva única sobre a história de Israel, destacando a importância da restauração da cidade de Jerusalém e da reconstrução dos muros após o exílio. Ponto. É um livro importante para entender a história de Israel e a teologia do Antigo Testamento. Referências: Bíblia Sagrada, né, no livro de Neemias. Outra referência: estudos e comentários sobre o livro de Neemias. E o Google com a inteligência artificial. Que Deus abençoe a todos. E o próximo livro, o spoiler, o livro de Esther. Para quem gosta, né, de ouvir histórias sobre as mulheres na Bíblia, né, para quem é aquele tão, né, que diz que Deus é machista, que a religiosidade, que o cristianismo é machista, temos mulheres destacáveis no livro da Bíblia Sagrada, e uma delas é Esther. E quem conhece a história sabe muito bem. Mas nós vamos fazer esse estudo sobre este livro histórico para encerrarmos, né, este projeto de livros históricos. E nós vamos encerrar com o livro de Esther. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus permitir. Caso seja hoje a volta do Senhor, eu quero encontrar com todos vocês lá no céu.